Dia, muito bom dia, está começando o Jornal do Boris. O Jornal do Boris, que sou eu, né, é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E hoje continuam os diversos romances nacionais e internacionais que têm atraído muito a atenção de quem acompanha a política, a economia, polícia, etc., etc. Aliás, tem noticiários que estão em outras páginas que deveriam ser transferidos para as páginas policiais dos jornais. Mas o pessoal prefere manter na política e na economia, não posso fazer nada. Bom, teve um desastre ontem em Salvador, está aqui na primeira página de O Globo, caiu, olha, tragédia em igreja histórica, está aqui também no Estadão, olha, uma das grandes relíquias religiosas antigas da Bahia, teto de Igreja do Ouro, de 1708, cai e mata turista na Bahia. Restauração da Igreja de São Francisco de Assis, no Pelourinho, um dos mais importantes prédios de origem portuguesa do mundo, estava prevista para 2024, mas não foi executada. Vistoria estava agendada para hoje, após constatação de dilatação do forro. O responsável por essa inspeção disse que não providenciou antes, ele recebeu uma carta do cuidador da igreja, do responsável pela igreja, dizendo, olha, tem problemas, aí tal, mas ele disse que não foi pedida urgência. Havia uma dilatação, ele achou que não era tão grave assim, e aí as coisas ficaram gravíssimas. Aliás, por coincidência, a foto do Estadão e a foto de O Globo são as mesmas, está vendo? Alguém vendeu essa foto, deixa eu ver se tem o nome do fotógrafo, devia ter, mas não tem o de uma agência, deixa eu ver se... Não, devia ter, mas é a mesma foto, exatamente a mesma. Compraram de uma agência ou de um fotógrafo. Se costuma nominar, não, está aqui, Defesa Civil de Salvador. Essa foto é uma foto da Defesa Civil de Salvador. O grande tema do dia está no campo internacional, se bem que os jornais divulgam que o presidente Lula, depois das duas operações na cabeça, ele retorna às viagens. Ele vai hoje para o Rio de Janeiro, vai inaugurar a recuperação, vai reinaugurar a urgência, a emergência de um hospital em Bom Sucesso. Uma obra federal, não sei se tem contribuição estadual, mas vai ser a primeira viagem. Depois ele tem uma viagem marcada para a Bahia, então está retomando as viagens, sempre de olho em 2026. O presidente não esquece de 2026. O Globo tem essa manchete. Plano de Trump para a faixa de Gaza viola leis internacionais e recebe repúdio global. ONU vê tentativa de limpeza étnica, a ONU, hein? A ONU. E mesmo aliados americanos criticam proposta que atropelaria acordos mediados até pelos Estados Unidos. Lá, aqueles acordos antigos do tempo do Carter, Camp David, etc. Mas o Trump, pelo menos, quer atropelar, né? Quer atropelar. Tem essa ideia dele
de mandar bandidos e migrantes indocumentados para El Salvador, né? Outros países podem aderir. El Salvador tem uma prisão, né, criada pelo governo, por esse governo, onde cabem 40 mil presos, né? Deram uma encerrada, tem muita injustiça, prisões absolutamente injustificadas e tal, mas as pandilhas, né, esses grandes grupos de violência de alguns países da América Central, em Salvador foram silenciados, manietados. Está todo mundo preso. Agora, o presidente fere quaisquer protocolos legais de democracia e de civilização na hora que ele faz isso. Agora, a população está satisfeita, viu? Ele deu um breque na criminalidade em El Salvador que parecia inextinguível. Bom, aí continua essa história. Governos aliados e adversários condenam a ameaça de Trump em Gaza. É da Folha. Casa Branca atenua a proposta de retirar palestinos e ocupar território. Baixou um pouco a bola, né? Ele falou em ocupar território, agora ele está dizendo que não é mesmo assim. Quer ver? Isso é um capítulo posterior, né? Primeiro ele falou em tomar mesmo, agora a secretária de imprensa diz que não é bem assim. Após crítica de aliados, Estados Unidos afastam plano de enviar tropas a Gaza. Não abriram mão de, né, mandar para o Egito a população de Gaza e fazer a recuperação. O grande pretexto, que realmente a gente desconhece, porque não sabe até onde vai a verdade disso, o presidente alega que há muitas bombas, minas que não explodiram, são milhares, e que é arriscado morar em Gaza, etc., etc., por isso precisa fazer essa transferência. O Egito e a Jordânia, que são destinos traçados pelo presidente Trump, não querem receber 2 milhões de palestinos. Não dá, né? Mas já tivemos no passado problemas causados por grupos palestinos, a tal revolta de setembro, chamado Setembro Negro, quando os palestinos residentes na Jordânia tentaram derrubar o rei da Jordânia. Foi um episódio sanguinário. Então, as experiências não são boas e ninguém quer receber, de repente, um monte de gente desse tipo. Ainda para manter num cantinho lá. Ainda, quer dizer, é uma coisa que cria problemas graves de infraestrutura, de moradia, e fazer acampamento, etc. Mas ninguém quer ter isso no seu território, muito menos o Egito e a Jordânia. Então, eu não sei o que vai acontecer. Olha, Casa Branca confirma a ideia de remover 2 milhões de palestinos, mas alega que saída seria temporária. Temporária pode ser 400 anos, 500 anos. Afinal de contas, tudo é temporário, né, gente? Tudo é temporário. Aliados externos e internos reagiram ontem à proposta do presidente Donald Trump de assumir o controle de Gaza e remover toda a população palestina, se necessário, e, com isso, usar tropas sob a alegação de limpar e reconstruir o território. O alto escalão do governo tentou amenizar o plano,
descartando a possibilidade de uma retirada definitiva e afastando o uso de soldados. Ainda assim, a Casa Branca manteve a ideia de remoção compulsória de palestinos, algo reprovado por países europeus e árabes aliados aos Estados Unidos. Esse Trump está balançando a roseira, é um problema. Tá, né? E o pior da história é que, a pretexto de combater a China, né, a influência, a presença chinesa, segundo, aliás, o Hélio Gaspar escreveu isso ontem, né, ele está empurrando os países para o colo dos chineses. E algumas atitudes, corretas ou não, a maioria não, segundo a visão de muitas pessoas, inclusive minha, atingem, ofendem, né, estupram países amigos, né? Essa coisa da imposição de tarifas é uma brincadeira, né? Também um tiro no pé, porque aumenta os preços e aumenta a inflação americana. Quer dizer, é uma coisa... Eu estou achando que tem algum parafuso solto na cabecinha, sei lá se aquele tiro que passou de raspão ao terror. Não na verdade, não é isso. Ele foi eleito, gente. Ele foi eleito, e isso é mais preocupante ainda. E ele não escondeu nada dessas loucuras, não escondeu quase nada. As linhas principais ele traçou com toda tranquilidade. Então, as pessoas que o elegeram democraticamente presidente da República nos Estados Unidos, aliás, de maneira estrondosamente potente, vigorosa, esse pessoal concorda com tudo isso. Quer dizer, grande parte da população americana votou nesse tipo de comportamento, nesse tipo de atitude. E deu a ele a força que a democracia dá com o presidente num regime presidencialista para fazer esse tipo de coisa. Qual é o contraponto disso? Alguns juízes já têm segurado algumas coisas. Por exemplo, um juiz dos Estados Unidos, claro, nos Estados Unidos, um juiz singular, ele segurou essa questão da cidadania, essa maluquice, quer dizer, ele priva de cidadania imigrantes ilegais que não têm cidadania, mas os seus filhos têm. Ele priva de cidadania exatamente essas pessoas. Crianças que nasceram norte-americanas, estão em território americano, têm cidadania americana, ele retira a cidadania dessas crianças. O juiz diz, olha, espera aí, vamos analisar isso melhor. Ele tem que fazer isso, quer dizer, tem essa coisa da justiça, a esperança de quem não concorda com essas loucuras é a justiça americana. Alguns juízes já estão reagindo e alguns casos desses vão acabar na Suprema Corte. Você sabe, as Supremas Cortes sempre fazem um pouco ou muita política. A americana não é diferente, a gente não sabe quais são as perspectivas de decisões a esse respeito. Tem uma notícia também nesse quadro, né? Ele está plantando, o Trump está plantando. O presidente da Argentina anunciou ontem que está retirando, ainda vai retirar esses dias, a Argentina da Organização Mundial de Saúde. O presidente Trump também está segurando verbas de auxílio a várias entidades.
tem uma entidade que eu acho que ele tem razão. É doloroso, mas eu acho que ele tem razão. Essa entidade que cuida dos palestinos, essa entidade da ONU, né, de auxílio aos palestinos, muita gente vai se revoltar com o que eu estou dizendo. Ela permitiu, e isso ficou comprovado e os funcionários foram demitidos, que N funcionários trabalhassem quase que abertamente a favor do Hamas. Israel denunciou, entrou lá, destruiu, matou gente, etc., etc., mas essa marca, e ele resolveu acabar com a entidade. Talvez quem não concorde acha que dava uma limpa na entidade e deixava ela funcionando, teria sido melhor. Eu não sei se... Eu acho que vai acabar voltando o auxílio americano, mas redesenhado. Deixa eu ver. Olha uma advertência, poucas pessoas estão prestando atenção nisso, a Dengue está voltando muito forte. Está voltando não foi embora, mas olha essa. Jovens são maioria dos mortos por febre amarela em São Paulo. Dos 5 mortos por febre amarela no estado de São Paulo, em 2025, 3 eram jovens com 21, 25 e 27 anos e não tinham sido vacinados, segundo a Secretaria da Saúde. As outras vítimas tinham 62 e 71 anos. As infecções se deram nas cidades de Socorro, Amparo e Tuiuti. Febre amarela, dá para vacinar, a vacina está disponível no serviço público, se informe e se tome uma vacina para febre amarela, porque ela veio matando. Deixa eu pegar uma notícia econômica que interessa. Compensação da reforma do imposto de renda tem desenho pronto, afirma Haddad. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira que a pasta já terminou o desenho de compensação para isenção do imposto de renda da pessoa física para quem ganha até R$5 mil e que a proposta tem aval do presidente Lula e a matéria é uma das promessas de campanha do petista. O ministro disse ainda que a proposta deverá ser encaminhada ao Congresso nas próximas semanas e que espera a tramitação com cautela e transparência. Agora não vão soltar uma medida provisória, vão consultar o Congresso, conversar com o Congresso, porque a situação do governo no Congresso, mesmo com a mudança, com a troca de presidente de ambas as casas legislativas, realmente não é boa. Esses senhores não abriram mão de um monte de anseios, desejos e outras cositas más. Um outro país, eu lembrei agora, que vai aceitar presos americanos é a Guatemala. Ela disse, olha, estamos à disposição. Quer dizer, ele vai... tem gente que acha que a legalidade disso é altamente discutível. Ele vai pegar uma espécie de terceirização da prisão. Vai pegar imigrantes e norte-americanos, bandidos norte-americanos, condenados a penas de não sei quanto, e vai mandar para essas prisões. A do presidente Bukele e agora também da Guatemala. Vai aparecer outro país, você vai ver. Os Estados Unidos vai pagar, vai ser remunerado. Os países não estão aí recebendo esse pessoal de graça. Vem uma graninha e boa, e esses países precisam de grana como o ser humano precisa de oxigênio.
Republicano, olha aí, decreto que cerceia a cidadania expõe as crianças. Isso que eu disse para você, agora há pouco está na Folha. As crianças são as maiores prejudicadas. Tem nada, nasceram nos Estados Unidos, não são bandidos, criança. E tem a nacionalidade, vão retirar. Republicano, que é o Trump, agora para dar certo na contagem, na manchetinha, para ela ficar bonitinha, não puseram Trump, e era muito folgado. Republicano veta mulheres trans em esportes femininos. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, assinou decreto que veta meninas e mulheres trans em esportes escolares femininos. Apoiadores dizem que a decisão restaurará a justiça e críticos que irá ferir direitos. A medida deve enfrentar contestações legais. Olha, essa é uma discussão mundial. Não tem nada contra as trans. Claro que o Trump quer menino, menino, menina, menina, não quer mais ouvir falar em trans, homossexualidade, nada disso. Não tem essa conversa. Mas, por exemplo, entidades, aqui no Brasil também, entidades que defendem as mulheres e esportistas mulheres acham que a presença de trans equivale à presença de um homem sob o aspecto físico, na quadra, no campo, etc. Uma mulher trans, se você fizer uma análise profunda, você vai perceber que psicologicamente ela muda de sexo, entre aspas, mas fisicamente ela traz boas características do sexo masculino, inclusive é dotada de mais força que as mulheres. Como homem, ela tem mais força que as mulheres. Então, a presença de atletas mulheres trans numa quadra, por exemplo, dá, segundo a visão de muitos esportistas, uma vantagem para as equipes que contam com essas pessoas. Então, tem toda uma série de dúvidas sobre o que fazer com isso. Se transformou em mulher, é reconhecida por lei como mulher, mudou de nome, etc., etc., mas chega na hora do esporte, surge essa dúvida. Olha a Folha aqui, no seu editorial, proposta de Trump para Gaza avilta diplomacia dos Estados Unidos. Tem uma coisa boa que o governo Lula, que o próprio Lula anunciou ontem, que eu acho elogiável, corajosa, e que a gente tem que elogiar. Não é essa história, o que é bom, tem coisas boas no governo, tem coisas boas. Merenda escolar mais saudável, é o editorial do Estadão. Medida que reduz limite de ultraprocessados na rede pública de ensino é bem-vinda, já que atinge extrato social mais vulnerável em alimentação e tem potencial para reduzir custos com obesidade no SUS. Claro, existe esse fator custos, mas não é isso. Quer dizer, é uma busca de crianças mais saudáveis, né? Biscoito, esses componentes são feitos para a gente gostar, Olha, além dessa história eu me lembrei de uma história um fato que me foi contada por um médico amigo meu. É um médico. Ele me contou o seguinte: tem uma filha na Califórnia. Veja onde vai essa modernagem. Eu não quero usar os nomes
que os defensores dessas coisas têm todo o direito de se defender, mas eu tenho o direito de ser contra você, mas eu quero te mostrar alguns absurdos. Califórnia é um estado progressista, mais desenvolvido e moderninho nos Estados Unidos. Aí ele vai para os Estados Unidos e a filha dele, que mora lá, vai ter que operar um menino, uma operação plástica aqui na testa, e vai operar a fimose. Vai operar a fimose, que é uma operação no piu-piu, uma operação no piu-piu do menino. Aí começam os preparativos e vem uma pessoa lá já ligada ao hospital, à operação, e pergunta para o menino, dentre uma série de perguntas que é feita, você quer ser operado? E o menino diz, não. Quem é que quer? Precisa ser muito masoquista para gostar de ser operado. E uma criança, você fala em operação, você quer ser operado? E o menino, não. Aí ela vira para a mãe e diz, olha, instrui ele para não dizer não. Porque aqui na Califórnia, nesses casos com crianças dessa idade, eu não me lembro exatamente quais são as idades legais, ela é consultada se ela quer ser operada. Se ela disser não, isso pode significar algum problema sexual, por exemplo, psicológico. Então, a operação é adiada, não é feita, e a criança submetida a um psicólogo para resolver esse problema. Você acredita? Califórnia. Chegamos num ponto, nessa coisa de identitarismo, de essa questão sexual, de direitos, que as pessoas se revoltam e aderem ao Trump, aderem. Tem muito porquê. É a direita. Tem alguns exageros. Bom, duas notícias boas. Eu assisti o jogo do Neymar ontem, ele estreou no Santos, o Santos empatou 1-1. Dentro do que se esperava, ele jogou melhor. Ele jogou bem. Claro, ele mesmo reconhece que ainda tem problemas, alguns problemas, que dependem de treinos, adaptações e de jogos. Ele vai melhorar, mas ele, na minha opinião, foi muito bem. Fez as jogadas do velho Neymar, né, do antigo Neymar, foi muito bem. Ele foi prestigiado pelos companheiros, passavam muito a bola para ele. E um detalhe, ele foi caçado em campo, mas o que teve de falta em cima dele, do pessoal do Botafogo, olha, faltas graves, viu, violentas contra o Neymar. Caçado em campo, não perdoaram o Neymar. Ninguém queria, o Neymar brilhou na estreia e goleou. Nada, empatou 1-1 o jogo, o Santos jogou mal, melhor que o Botafogo, enfim. A outra notícia boa Embraer recebe maior pedido de jatos executivos da história. A Embraer recebeu da norte-americana Flexjet o maior pedido de jatos executivos da sua história, avaliados até em 7 bilhões de dólares, cerca de 40,3 bilhões de reais, por aproximadamente 200 aeronaves. A Embraer, hein? Deixa eu ver o editorial do Estadão. Não sei porquê, eu quero ver o editorial. Depois do pacotinho, a agendinha. Ao apresentar a agenda econômica para o próximo biênio, governo Lula repete os erros do esvaziado pacote fiscal, expõe um deserto de ideias e explicita ambição de sobreviver até 2026. Pior é que isso é verdade, viu? Pior é que isso é verdade. Quer dizer, o governo não tem um horizonte longo, o governo tem que ter um horizonte a longo prazo, tudo projetado. Olha, os nossos planos são esses,
o Brasil precisa até... A reeleição em 2023. Proposta imprudente. Após sugerir remoção de toda a população do Jardim Pantanal, ele deve ter ouvido o Trump. O prefeito Ricardo Nunes recua ao ser advertido pelo governador de São Paulo: não se administra uma metrópole na base do improviso. Ele pegava o pessoal. E que o Jardim Pantanal continua inundado. Bom, deixa eu ver quem tomou cafezinho conosco hoje. Está aqui no meu telefone. Está aqui. Eu não estou vendo aqui. Deixa eu ver. Luiz não chegou. Não chegou. Bom, eu estou olhando aqui, prezado. O Luiz disse que mandou. Ah, está aqui, ó. Desculpe, está aqui. Coisas técnicas, né? Rosidari, Marcos, cafezinho conosco, viu? Marcos Pedroso, Armando Mota. Ao vivo é assim, viu? Acontecem todas as coisas possíveis. E as impossíveis também. Adalberto Brandão, Luiz Colombo, Margarida Augusto, Fátima Aguiar, Ricardo Reis, Darcinete Oliveira, Adalberto Mendes, Regina Marta, Francisco Guedes e Celiane Souza. Boa, Luiz, desculpe, viu, não ter... É o meu... Vou culpar aqui o meu iPhone. Pronto, eu acho que as coisas já estão basicamente contadas. Dá uma espiada na charge do Globo. Olha aí. Muito bom, muito bom. E tem um comentário aqui: diante dos riscos climáticos, alertas precisam mais claro. Recife ontem, minha solidariedade ao pessoal do Recife e outras áreas do Nordeste inundadas ontem. Recife ontem sofreu, viu? Ouvi o prefeito falando hoje, olha, precisa ter paciência e coragem para aguentar. Paciência e coragem para vocês do Recife. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Não se esqueça que é preciso passar o Brasil a limpo. Até amanhã.